Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpe um pouquinho o atraso aí, estávamos ajustando algumas coisas. Espero que estejam todos bem. Gostaria de dar uma boa noite aqui para o nosso convidado, Vicente. Boa noite, Vicente, tudo bem? Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Dá uma boa noite também aqui para a Vânia, para o Marcos. Bom, gente, gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, obviamente, né? Espero que todos aproveitem muito essa aula que o professor Vicente tem para dar para a gente hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Erlei Gobi, sou editor da revista Lume Arquitetura, a principal revista de iluminação do Brasil, totalmente digital e de acesso gratuito. Gostaria de fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores que incentivaram essa iniciativa, a Fasa Fibra Ótica, a Lume Center, a Interlight e a Mister LED. Eu convido agora todos a assistirem os vídeos institucionais dos nossos apoiadores. Muito obrigado a todos e estão aqui com a gente, né, os patrocinadores que estão colaborando com mais essa iniciativa da Lume Arquitetura. Bom, e que eu acho que é agora um pouquinho importante a gente contextualizar o motivo pelo qual nós estamos realizando esse Lume Talks. Na última segunda-feira, nós lançamos a nova edição da Lume Arquitetura, edição 139, e nela continha o artigo Nova Métrica de Reprodução de Cores, apresentado na coluna Qualidade da Luz, da qual o Vicente Scopacasa é o colunista, o que causou uma grande repercussão no grupo do WhatsApp chamado Pro Iluminação, né, que é repleto de profissionais do mercado de iluminação. E por conta desse grande interesse no tema da coluna, nós da Lume Arquitetura e o Vicente decidimos promover o Lume Talks para que ele possa se aprofundar um pouco mais no tema e tirar as dúvidas dos participantes. Antes do início da apresentação, eu acho muito importante eu apresentar aqui o nosso convidado, para quem ainda não o conhece, o que eu acho difícil, mas eu acho que vale a pena a apresentação. Vicente Scopacasa é engenheiro eletrônico, tem sólida experiência em semicondutores, tendo trabalhado em empresas do setor por 50 anos. Especificamente em LEDs, atuou por mais de 47 anos em empresas líderes na fabricação de componentes, tanto no Brasil como no exterior, em fábricas no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Atua hoje como diretor da Consuled, empresa de consultoria na área de iluminação de estado sólido, sócio fundador da Light Pro Academy, hub de conhecimento, membro da IES, Illuminating Engineering Society, presidente da SB Luz, Sociedade Brasileira de Luz e Iluminação, professor em cursos de especialização e pós-graduação, em pesquisas na área de saúde humana, animal e horticultura, coordenador de grupos do COBEI, ABNT, nos segmentos de iluminação e automotivo, e como autor de artigos técnicos para revistas especializadas, além de artigos publicados na SAE International. Vicente, muito obrigado pela participação e pelo tempo aqui de apresentar para a gente.
Eu que agradeço, Erlei, a oportunidade de falar de um assunto, né, que eu acredito, eu reputo como muito interessante. E fiquei, de certa forma, até, vamos dizer, satisfeito de ver, né, a reação que teve, o pessoal perguntando muito a respeito. Então, vamos tratar desse assunto, né, eventualmente, como se fosse uma aula, né, sobre reprodução de cor. E, obviamente, depois vamos estar disponível para perguntas e tudo mais, né? Eu peço, só que agora parece que melhorou, mas quem tiver com o microfone aberto, que feche o microfone, porque, caso contrário, nós podemos ter algum tipo de interferência. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Só uma notícia aí para mim, para ver se vocês estão vendo. Estamos vendo. Aqui, eu, pelo menos, estou vendo. Ok, muito bom. Deixa eu pegar aqui o meu apontador laser. Então, vamos falar sobre métricas, né, de reprodução de cor. Vicente, eu posso só dar um recadinho antes do início? Pode ser? Pois não, pois não. Só para avisar aqui, né, aos nossos espectadores que a live ela está sendo transmitida também aqui ao vivo pelo canal do YouTube da Lume Arquitetura. E quem quiser, né, tiver aqui acompanhando e quiser postar, né, alguma foto no Instagram durante a live, pode marcar os perfis @revista Lume Arquitetura, @Vicente Escopacasa e o @lightpro.academy com Y. Também é importante lembrar que no final aqui do nosso bate-papo, né, nós vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Então, quem quiser fazer uma pergunta para o Vicente, por favor, envie aqui no Q&A do Zoom, que nós vamos selecionar algumas perguntas para fazer no final, tá bom? Bom, Ok. Vicente, Oi. queria te fazer uma primeira pergunta do tema para você explicar para a gente. Como é que nós enxergamos? Como é que é esse processo? Como é que isso acontece? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que é importante saber é que nós sempre encaramos a luz, principalmente luz branca, né, que é o tema principal aqui da nossa conversa de hoje. Não necessariamente aquilo que nós vemos é o que está acontecendo fisicamente. Essa luz branca que está iluminando vocês aí, nada mais é do que uma percepção humana. Por quê? Porque a luz branca é um feixe, né, de vários espectros de cores, que são ondas eletromagnéticas, tá? E que, na verdade, o que acontece fisicamente é o que está aí do lado direito da tela. Ou seja, esse feixe de luz branca que nós percebemos, a luz branca é uma sensação humana, ela não existe fisicamente. O que acontece é que essa luz branca, na verdade, ela é uma composição de cores, que na verdade, fisicamente falando, são vários comprimentos de ondas eletromagnéticas que nós percebemos como cores, e essa variedade aí forma o que a gente chama espectro da luz, mais precisamente distribuição espectral de potência. Então, toda essa luz que está nos iluminando agora, nesse momento, ela não é branca, é uma sensação. A luz ela é toda colorida. A gente explica isso também pela luz solar, né? O arco-íris nada mais é do que a decomposição da luz solar, ou seja, nós entendemos, percebemos a luz do sol como branca, mas na verdade ela não é branca, ela é toda colorida. Então, isso é um ponto importante que nós vamos utilizar durante a nossa conversa aqui, né? Nós temos que entender que a luz ela é composta de várias cores, no caso a luz branca. Então, como é que nós enxergamos? Bom, eu tenho aqui um determinado objeto ou objetos, né, que eu não sei o que é. Para saber o que é isso daqui, eu tenho que iluminar. E como nós acabamos de ver, essa iluminação é uma composição de cores. Então, nós precisamos de um feixe de luz para poder iluminar. Por quê?
Porque nós enxergamos por reflexão. Quando um espectro de luz incide em cima de um determinado objeto, ele gera o que nós chamamos de espectro de reflectância, dentro do espectro visível da luz, né? Que vai lá desde o violeta até o vermelho. Então, é gerado automaticamente esse espectro de refletância. O que, que é? Todas essas cores incidem em cima do objeto, seja ele qual for, natural ou não natural. Ele absorve, o objeto absorve parte desse espectro de luz, dessas cores, e reflete alguma coisa. Essa alguma coisa é um espectro de refletância porque é uma característica dele. Cada objeto tem a sua determinada característica que vai compor esse espectro de refletância. O espectro, aqui nós estamos falando de energia, onda eletromagnética ainda. Quando isso incide no nosso sistema visual, lá dentro nós temos fotorreceptores, aqui no caso, mais propriamente, os cones, e os cones são divididos em três tipos de células. Uma que responde na faixa do azul, uma no verde e uma no vermelho. Então, quando esse espectro de refletância atinge o nosso olho, mais precisamente a retina, onde esses fotorreceptores estão alojados, eles fazem mais ou menos um sistema computacional, eles interpretam esse espectro, né, de refletância, transformam essa energia, que aqui nós estamos falando em watt por unidade de metro, miliwatt por centímetro quadrado, que seja, eles transformam essa energia num sinal neural, que é um sinal elétrico, mandam lá para uma determinada região do cérebro, e o cérebro processa essa informação e vem com uma resposta visual. Aqui nós estamos falando só de resposta visual. Bom, o que, que vem nessa resposta visual? Vem a cor, que é baseado no espectro de reflectância, tá? Vem a forma daquilo que nós estamos vendo, vem também a textura daquilo que nós estamos enxergando, tudo por reflexão. E, por exemplo, eu estou vendo aqui que é uma cesta de tomates e eu não preciso passar a mão no tomate para saber que ele é liso. E também vem uma informação de qual é a iluminância em qual iluminância nós estamos vendo esses objetos. Então, todas essas informações são baseadas nesse espectro de refletância. Então, isso prova que nós enxergamos por reflexão. Logicamente, esse processamento ele é um tanto quanto complicado, né? Porque o cérebro vai buscar informações. Primeiro, que é um tomate, ele vai lá no nosso banco de dados, aquilo que nós aprendemos, chega lá e fala: ah, ele conhece tomate, então isso aqui é um tomate, porque eu aprendi que isso aqui é um tomate e está lá num banco de dados, né? Então ele faz todo esse processamento e volta com essa informação do que nós estamos vendo como, forma, textura e iluminância. Um tanto quanto complicado, né? Porque toda essa operação é feita em milésimos de segundo, né? Um negócio incrível, tá? Então, nós enxergamos por reflexão. Então, aqui eu dou, e agora aqui já vou começar a falar já sobre reprodução de cor, mas o que eu estou mostrando aqui? Um gráfico com alguns produtos, aqui no caso frutas, né? Onde eu tenho no eixo vertical porcentagem de reflectância e no eixo horizontal a cor. Então vamos lá. Por exemplo, esse Navel Orange, que nada mais é do que uma laranja Bahia. Aqui, ó. Então, acompanhe comigo o espectro. A laranja Bahia tem azul, a laranja Bahia tem verde e a laranja Bahia tem vermelho. Então, essa curva laranja que vocês estão vendo aqui é a curva de refletância de uma laranja Bahia. Espera aí, mas ela é laranja e esse azul e esse verde,
bom, eles fazem parte do espectro de refletância, tá? Porque a cor nunca é uma cor monocromática aqui, né? A cor ela tem um determinado espectro, uma variação dentro do espectro visível. A conclusão que eu chego aqui é que a maior porcentagem de refletância de uma laranja Bahia está na faixa do vermelho. E aqui eu já peço para vocês guardarem essa informação. Aí você fala, tá bom, tudo bem, mas vamos pegar um limão. Limão, a gente percebe ele como verde. Vamos ver a curva de refletância do limão? É essa amarela aqui. Então, ele tem um pouco de azul, ele tem verde e ele tem bastante vermelho, de novo. Apesar de eu perceber aquele limão como verde, grande parte do espectro de refletância dele está na cor vermelha. Por quê? Aqui eu estou assumindo que as cores são compostas por três cores primárias da iluminação, que é o famoso RGB, né? Verde, azul e vermelho. Mas, na verdade, não são só essas três. São todas essas cores aqui que compõem o espectro de refletância. E aí vai. Então, nós podemos notar que todas essas frutas aqui, independente da cor que nós observamos, toda a maior parte do espectro delas está na faixa do vermelho. Quer mais? Vamos pegar aqui uma barra de manteiga, né? Que é essa curva A. Ela tem bastante azul, olha como tem bastante azul na manteiga, aquela manteiga amarelada que a gente vê. Ela tem bastante verde e tem vermelho também. O alface, né? O alface, ele tem azul, ele tem verde, e lá no final ele começa a subir na faixa do vermelho também, ó. Azul é de 400 a 500, mais ou menos, verde de 500 a 600 nanômetros, que é o comprimento da onda, e de 600 a 700 são vermelho. Então, o que eu estou querendo provar com isso? Que a grande maioria dos objetos naturais ou não naturais que nós observamos na nossa vida, a maior parte de refletância desses objetos, e nós enxergamos por reflexão, está na faixa da luz vermelha. Então, nós vamos guardar isso daqui para usar um pouquinho mais para frente, viu, Elei? Perfeito, Vicente. No artigo publicado, né, na seção Qualidade da Luz, como eu disse, na última edição da Lume Arquitetura, edição 139, você fala sobre a importância da reprodução de cor vermelha. Você poderia dar mais detalhes sobre isso, por favor? Vamos lá. Bom, como vocês viram, a maioria dos objetos, grande parte da reflexão está na cor vermelha, tá? Então, tem várias pesquisas científicas e trabalhos, artigos científicos, que comprovam a importância da cor vermelha para nós humanos. E aqui nós estamos falando de um estímulo visual, porque eu estou enxergando, né? Eu estou vendo os objetos, e a resposta que esse estímulo visual promove no nosso sistema, nas pessoas. Aqui, mais propriamente dito, nós estamos falando que essa resposta é uma resposta no nosso lado psicobiofísico, tá? Então, aquela conversa de que luz emociona, na verdade, emociona, sim. A luz pode causar emoções em nós humanos. E, particularmente, quando o espectro de vermelho de um objeto qualquer é bem valorizado, isso faz com que tenha uma satisfação, uma emoção, que é uma resposta do nosso sistema psicobiofísico, tá? Psicológico, e que nos faz apreciar aquele produto que está sendo bem iluminado, tá? Isso por causa da importância da cor vermelha. E isso, na verdade, segue um padrão genético, isso não é de graça. Tem uma explicação para isso, que é o nosso padrão genético. Por exemplo, nesse gráfico, nós temos aqui é porcentagem de refletância e aqui é cor, né? De novo, tá? Só que aqui eu estou falando de pele humana. A curva azul é a pele caucasiana.
Então, vocês podem ver que a pele caucasiana tem bastante azul, tem um pouco de verde e grande parte da refletância no vermelho. Assim como a pele asiática e assim como a pele africana. Obviamente, menos refletância na pele africana comparado com a pele asiática e a pele caucasiana, mas não importa dos três tons de pele, existem muito mais, né? Mas classificando os tons de pele entre caucasiano, asiático e africano, nós concluímos que grande parte da refletância está na cor vermelha. Outra coisa, isso aqui é o espectro de refletância do sangue humano. O sangue humano tem um pouquinho de azul, mais um pouco de verde, e, obviamente, muito vermelho. Obviamente, isso aqui independe da raça, né? Isso aqui é uma característica do ser humano, né? E que onde grande parte da refletância do sangue humano está na cor vermelha. Eu até brinco, né? A menos que você faça parte da realeza inglesa, que aí, na verdade, você deve ter muito mais azul aqui no espectro de refletância, né? Mas é lógico que é uma brincadeira, mas é o sangue humano, grande parte da refletância, a maior parte está na cor vermelha. Então, isso daqui segue um padrão genético. Por isso que nós, humanos, nos sentimos, de certa forma, cria um sentido de boa emoção quando a cor vermelha é bem valorizada. E um exemplo clássico disso é quando você está num ambiente e que tem várias pessoas, muitas pessoas, e você percebe que o tom de pele das pessoas está sendo bem valorizado, né? Ou seja, as pessoas parecem sadias, e isso dá uma sensação muito boa, muito positiva em nós humanos, ao invés de você estar no mesmo lugar com fontes de luz que não valorizam a cor vermelha, e as pessoas vão estar com aquele aspecto, de certa forma, meio, parece que doentes, né? Meio esverdeadas até, tá? Então, por quê? Porque o espectro de refletância da pele não está sendo bem valorizado pela fonte de luz. E esse padrão aqui que vocês estão vendo, né? Esse aqui é o espectro de luz incandescente. Então, como vocês podem ver, também segue o padrão, o fogo, a vela, ela tem esse mesmo espectro de luz aqui. Aliás, por coincidência, isso aqui é o espectro de uma vela que eu medi, o espectro de refletância de uma vela, ou fogo, né? Então, ela, você vê que segue basicamente o mesmo padrão genético de pele e de sangue. Por isso que quando nós estamos sendo iluminados por fogo, vela ou lâmpada incandescente, halógena, nós nos sentimos bem porque são fontes de luz que valorizam bastante o vermelho. Tem muita energia na faixa do vermelho. Aqui é só como um exemplo, antes da gente mudar de assunto, eu trago quatro espectros de luz. Aqui não é refletância, aqui é espectro de luz, né? Onde eu mostro a luz, a lâmpada halógena, né? Ou incandescente, elas são muito próximas, espectro muito contínuo, com grande energia na faixa do vermelho. Por isso que elas têm aquele aspecto de branco quente, né? Aquela luz mais amarelada, porque grande parte de que compõe o espectro da luz está na faixa do vermelho, tem muita energia. No eixo vertical aqui nós falamos em energia, tá? A lâmpada metálica, uma lâmpada fluorescente, elas são basicamente formadas por picos, e aqui um LED genérico, né? Ou seja, o LED, de todas as fontes de luz, fora a halógena, né, é a que mais se aproxima da halógena. A grande diferença é o pico de azul, porque, como todos sabem, o LED branco ele é feito, né? O branco é obtido a partir da luz azul, ok? Maravilha, Vicente. É muito legal tudo que você explicou até aqui, mas eu sei também que recentemente você realizou uma pesquisa com as pessoas sobre a preferência de cores. E que resultados que você obteve com essa pesquisa? Então, eu sempre vi
resultados, né, de pesquisas e trabalhos científicos feitos fora do Brasil. E eu resolvi fazer uma pesquisa, não foi uma pesquisa científica, foi uma pesquisa prática, que nós realizamos no stand da Luminacrio, no LED Forum de 2024, agosto de 2024, onde nós escolhemos como cenário um arranjo de flores naturais, multicoloridos. Inclusive, aqui não dá para ver muito bem, mas tem toda a parte verde, né, que compõe nós fizemos questão de manter a parte verde também, para ter cor fria, porque basicamente as cores são quentes, né? E um fundo branco, um tecido branco também, para que a gente pudesse avaliar não só as flores, mas o cenário todo, tá? Essa pesquisa, ela foi feita com 232 pessoas. Muito provavelmente alguém que está nos assistindo aqui talvez tenha participado dessa pesquisa, né? Foi 2024 no stand da Luminacrio. E nós escolhemos duas temperaturas de cor, 3.000 e 4.000 Kelvin, e em cada temperatura de cor, nós selecionamos 3 pontos de cromaticidade. Tudo branco, né? Aqui está essa curva vermelha, é a curva do corpo negro. Então, em cima da curva do corpo negro, o DUV, que é a distância da cromaticidade para a curva, obviamente é zero. Escolhemos 2 pontos abaixo da curva do corpo negro, com DUV negativo, e 2 pontos acima do corpo negro, com DUV positivo. Esse número, 0,015, eu tirei de um trabalho feito pelo professor Yoshi Ono, em 2011 e 2000. Ele fez dois trabalhos, desculpa, 2013 e 2015, se não me falha a memória, onde ele chegou numa conclusão e eu queria, de certa forma, comprovar, ou pelo menos, né, ver se a gente estava muito longe daquilo que ele concluiu no estudo dele. O estudo dele foi uma pesquisa científica, né? De novo, isso aqui foi uma pesquisa prática, apesar que 232 pessoas é uma amostragem relativamente alta, né? Então, isso dá também uma certa credibilidade no resultado que a gente obteve. Para isso, eu usei o diagrama do CIE, o 1960, né? Aqui, na verdade, isso aqui é um zoom, né, dessa parte do diagrama, que é luz branca em cima da curva do corpo negro, está ela aqui, ó, e aqui está nessa curva vermelha. Então, nós simplesmente, as pessoas preenchiam um questionário, sexo, idade, local do Brasil que mora e profissão, porque nós queríamos ter essa informação, né, de eventuais diferenças entre homem e mulher, que a gente já sabe que tem. Mulher percebe cor diferente de homem, né? Tem maior acuidade para perceber cor, né? Idoso e jovem também tem diferença por questões de amarelamento do cristalino, várias coisas, né? E então as pessoas tinham preenchiam esse questionário e depois, sem falar nada, 3.000, 4.000, a gente não falava nada. Acendia o ponto 1, acendia o ponto 2 e o ponto 3 e pedia para a pessoa eleger qual ponto ela gostou mais do arranjo de flores, em termos de vivacidade, em termos de percepção de cor. Aí acendíamos mais 3, ou 4, 5 e 6, mudando a temperatura de cor, mas nenhuma informação era dada para não ter nenhuma, como é que se diz, nenhuma interferência, né? Porque senão, principalmente quando você vai fazer pesquisa com lighting designers, é complicado, porque, né, as pessoas já têm preferências e se sabe a temperatura de cor, aí ela fala, eu prefiro 3.000, então mesmo que não fosse a melhor cena, ou seja, as pessoas não tinham informação nenhuma, simplesmente acendia as 3 cromaticidade para 3.000, as 3 para 4.000, e a gente perguntava qual, né?
Então, o resultado que nós obtivemos foi exatamente esse aqui. A cena A é 3.000 Kelvin, cena B 4.000 Kelvin. Aqui 232 pessoas e aqui os votos. Então, por exemplo, 62% para 3.000 Kelvin, 68% para 4.000 Kelvin, preferiram os pontos A3 e B6, que são os dois pontos abaixo da curva do corpo negro, com DUV negativo. Ah, aqui uma quantidade um pouco maior, 20 e poucos por cento, aqui 22%, não, 30 e poucos por cento, 22% preferiram os pontos A1 e B4, que são aqueles que estão sobre a curva do corpo negro. E uma pequena, né, uma minoria preferiu os dois pontos acima da curva do corpo negro, ou seja, com DUV positivo, tá? Então, tá aqui os pontos, né? Os eleitos foram os pontos 3 e ponto 6, que corresponde a essa fatia da pizza aqui, laranjinha. DUV zero, ou próximo de zero, pontos 1 e 4, que foi o azul, né? Ou seja, a preferência foram por pontos abaixo da curva do corpo negro. Tá? Por quê? Bom, por causa disso. Esses dois pontos, aqui eu peguei só o do 4.000 Kelvin, tá? Mas o resultado foi muito similar para 3.000. Nessa cromaticidade aqui B6, que é esse ponto aqui, abaixo da curva do corpo negro, eu propositadamente saturei 11% a cor vermelha da fonte de luz. Notícia: com LEDs a gente pode saturar as cores dos objetos que nós estamos iluminando, diferentemente das outras fontes de luz. Tá? É, então, por que que a grande maioria preferiu o ponto B6 e o ponto A3? Porque eu propositadamente saturei em 11%, ou seja, eu saturei o vermelho, eu criei aquela emoção que as pessoas normalmente têm, não é a maioria, não é unânime, quer dizer, desculpa, é a maioria, mas não é unânime, como vocês viram pelos resultados, criou a preferência emocional alta por isso, tá? O segundo colocado, na verdade, ele praticamente em cima do corpo negro, né? 0,0024 em cima, mas com uma pequena saturação de vermelho, 1%, 0,9% saturação de vermelho. Por isso que foi o segundo colocado. Ou seja, se eu usasse só o B4 e o B5, a grande maioria ia preferir o B4. Tá? O B5, que é acima da curva do corpo negro, a pequena quantidade de pessoas aprovou. E isso bateu exatamente com o resultado da pesquisa do professor Yoshi Ono, onde ele estendeu para mais temperaturas de cor, né? E eu sabia que, já vendo o artigo, não adiantava eu colocar outras temperaturas de cor, porque independe, né? O que a preferência das pessoas está por DUV negativo e com uma pequena saturação da cor vermelha. Então, esse foi o resultado da pesquisa, bastante significativo, né? E uma coisa interessante, que eu já vou dar um gancho para o que nós vamos falar agora mais para frente, essa fonte de luz que ganhou, em termos de IRC, ela tem um RC de 77 e um R9 de -3. E onde foi a maioria, foi a fonte de luz que a maioria das pessoas entendeu como a melhor, tendo esses resultados pífios, né, de IRC e de R9. Por quê? Porque nós vamos falar disso mais para frente também. Foi outro objetivo que eu tinha nessa pesquisa. Muito interessante ver os resultados, né, Vicente? Vai até contra alguma das coisas que a gente ouve no mercado, né? Principalmente o que você comentou agora do IRC e do R9. E por que, Vicente, que na sua avaliação, a métrica
IES-TM30 é mais eficaz do que a métrica hoje utilizada pelo CIE, que é o CRI-RA. Ok. Aliás, na verdade, Erlei, essa pesquisa eu fiz, eu usei os dados da TM30, né? Obviamente, eu coloquei ali o IRC, mas aquele valor de 11% de saturação e tal, isso é tudo a gente consegue só obter isso através da TM30, tá? Pelo método do IRC nós não conseguimos. Bom, então, para falar de métricas, eu vou fazer uma pequena revisão aqui, né, para que, de certa forma, estejamos todos na mesma página. Então, vamos falar do tal do IRC, né, o Índice de Reprodução de Cor, que é um método, aliás, IRC-RA, cito isso porque o IRC-RA é o método oficial da CIE para medir como índice de reprodução de cor, tá? Por que RA? Eu vou explicar daqui a pouco. O que que mede o IRC? O IRC mede fidelidade de cor. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente também o que vem a ser fidelidade de cor, que eu vou associar a uma outra característica da luz que nós não conseguimos medir pelo método do IRC e só pelo método da IES, da TM30, tá? Então, é fidelidade de cor. Já vou explicar o que é fidelidade de cor. Então, sempre que a gente vai medir fidelidade de cor, a gente tem que se basear num padrão. Então, esse método usa um padrão onde a nota dele é máxima, ele ilumina todas as cores, todas as amostras com o valor máximo, no caso do IRC é 100, como todo mundo sabe, né? E ele usa 8 amostras de cores não saturadas. Esse é o método do IRC-RA. Aqui estão essas 8 cores, que na verdade são espectros de refletância, mas tudo bem, vamos manter como cor, né? Não precisamos entrar nesse detalhe. E você pode adicionar mais 5 ou 6 cores, né? Aí ele passa a ser o IRC-RE, alguns falam RE de Extended, outros falam RI, depende, cada um dá um nome para isso, mas não faz parte do método do CIE. O método do CIE só usa de R1 a R8, tá? Então, aí entram algumas cores saturadas, como no caso tal do R9, né, que é uma cor vermelha saturada, algumas cores relacionadas com reprodução de cor de tom de pele, R13 caucasiana, R15 asiática, tanto que o R15 no método do CIE ele não faz parte. Isso foi introduzido pela norma da GIS, que é uma norma japonesa, porque 15 tem a ver com reprodução de cor de pele asiática, então foi introduzido, tá? Mas tudo bem. O IRC pode ser negativo, né? Não tem, se viu, o R9 da pesquisa deu -3. Ele pode ser negativo, mas 100 é o valor máximo. E outra coisa importante, pessoal, não é porcentagem. Eu vejo muita gente falando, o IRC é 90%, né? Não, o modo de cálculo, o cálculo que é utilizado, né? O procedimento que é utilizado, ele não é em porcentagem, é uma nota. Como compara com o padrão, a fonte que você está testando, calcula-se uma diferença e depois uma média aritmética dessa diferença, tá? Basicamente isso, um pouco mais complicado, mas isso aí já dá um bom entendimento. Essa explicação, acredito que deu um bom entendimento. Então, ele é apresentado de várias formas, né? Você pode ter o valor unitário de cada amostra de cores, tá? Agora, o grande problema dele é esse. Isso aqui são os espectros das 14 cores. Lembra? Eu falei o método do CIE não usa o TCS-15, esse foi incorporado pela norma japonesa, mas são que na verdade não são cores, quer dizer, são cores, mas a gente trata como espectro de refletância. E como vocês já estão craques, né? Espectro de refletância, está aqui a porcentagem,
e está aqui a cor, o comprimento de onda, né? Então, as 14 cores estão representadas aqui. Então, tem muito vazio. Isso não é bom. Quanto mais vazio nos espectros, menos acuidade o procedimento ou a métrica apresenta, tá? Então, vamos explicar fidelidade, e aí já vou começar a falar em naturalidade de cor, que é algo bastante novo, né? Quer dizer, o conceito é antigo, mas vamos dizer, o estudo de naturalidade de cor, a especificação de naturalidade de cor acabou vindo só depois que a IES publicou a TM30, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Por exemplo, uma maçã, né, como exemplo, eu ilumino essa maçã com uma fonte de luz padrão. Eu coloquei uma lâmpada e o sol como exemplos, né? Porque a lâmpada incandescente ou halógena, ela é padrão de medida até 4.000 Kelvin de temperatura de cor. Acima de 5.000 Kelvin não é o sol, é um iluminante do CIE, o D65, que equivale ao sol do meio-dia, é o daylight, né? E entre 4.000 e 5.000 é uma mescla entre esses dois. Então, esses são os padrões utilizados para medida de fidelidade e naturalidade de cor, independente do método, se é do CIE, se é da IES, o padrão é o mesmo, tá? Então, isso reflete na maçã, e como nós vimos, a maçã absorve parte desse espectro de luz e projeta, retorna, reflete, né, para um determinado espectro de refletância. Aí o que que eu faço? Eu pego a minha fonte de luz que eu quero testar. Não necessariamente ela tem a mesma composição espectral dos padrões. Quanto mais próximo for, maior vai ser a similaridade. Então, a mesma maçã, ela é iluminada pela minha fonte de luz padrão, ela vai fazer o mesmo processo, ela vai absorver parte e vai refletir aquilo que ela está entendendo como uma fonte de luz. Agora, essa reflexão pode não ser similar, e é aí que a gente faz o cálculo, tá? A gente pega espectro por espectro, vê a diferença e dá a nota para a fonte de luz, né? Tá? Se eu, por exemplo, medir uma lâmpada incandescente, ela vai dar exatamente igual ao padrão. Então, aí eu consigo ver que o valor que eu vou encontrar é 100% similar com o padrão. Ou seja, vai ser 100, né, ou 99,9, depende da medida, tem sempre um erro de medida e tal, né, uma tolerância na medida, mas é algo próximo de 100. E a mesma coisa para naturalidade de cor, que eu vou explicar daqui a pouco a naturalidade. Então, fidelidade é isso, quão fiel a fonte de luz é para gerar um espectro de refletância próximo ou igual ao padrão. Ok? Bom, aí em 2015 a IES publicou um novo método de reprodução de cor, né? Método de avaliação de reprodução de cor de fontes de luz. Aqui, no caso, não é só de. Você pode até entender como estado sólido, né? Baseado no LED. Por que que a IES criou esse novo método? Porque, com base em vários estudos, pesquisas científicas, chegou-se à conclusão que o método do IRC não tinha acuidade para fontes de luz LED. Podia servir para as lâmpadas, mas não servia para o LED por questões de distribuição espectral de potência. O LED é diferente das lâmpadas. O LED é luz gerada no sólido. As lâmpadas não necessariamente, ou no meio aquoso, gasoso, né? Ou no aquoso, não, desculpa, gasoso, ou no, sei lá, no vácuo, ou seja, né, diferente o método de gerar. E aí eles vieram com dois fatores. O primeiro, o tal do RF, é índice de fidelidade, meio que análogo ao IRC, e o RG. O RG é o índice de Gamow que está associado à saturação de cor e que está associado à naturalidade de cor. Então,
índice de fidelidade, e aqui nós chamamos ele de índice de naturalidade de cor. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, o índice de fidelidade do RF, ele é análogo ao IRC, tá? Só que ele tem algumas diferenças, tá? Ele é o mesmo procedimento, como eu falei, né? Compara com o padrão é sempre o mesmo, tá? Bem análogo. Só que a principal diferença é isso aqui, ao invés de 8 amostras de cores, 8 espectros de amostra, são 99. Então, isso daqui dá uma acuidade muito maior para o sistema, tá? Porque aqui tem cores saturadas, cores dessaturadas, vários tons de vermelho, vários tons de verde, coisa que em 8 aqui você não tinha muita, né? Não tinha uma massa crítica de amostra de cores para fazer uma boa avaliação. Ele tem mais espectros de cor vermelha. O IRC só tem o R9 e mesmo assim ele não entra no cálculo, ele é visto à parte, né? Como um acessório. Aqui não, dentro das 99 cores tem vários espectros de vermelho, que vão, depende da temperatura de cor, de 9 a 11, pelo que eu pude apurar, de 9 a 11 espectros de cor vermelha, tá? E aí tem uma média quadrática e tal, mas aí não interessa muito. Então, estão aqui as 99 amostras de cores, né? E a pergunta clássica é, por que não 100? Na verdade, porque esse número de 99 amostras foi determinado através de uma regressão matemática, onde eles avaliaram cerca de 105 mil espectros de refletância, alguns naturais, outros não naturais e alguns computacionais, espectro gerado por computador, tá? Então, eles pegaram esses 105 mil espectros, fizeram uma regressão linear, uma regressão matemática, e chegaram em 99 amostras de cores. E eles garantem que todas as cores que nós vemos na nossa vida estão representadas nessas 99 amostras de cores, o que dá uma acuidade, né, uma segurança muito grande para o procedimento. Esse método não admite valor negativo e o valor máximo é 100, como o do IRC também. E o índice de Gamow, que está ligado à croma, à saturação, né? Ele é super importante. Por quê? Porque ele complementa a informação da fidelidade. Então, eu tenho como jogar fidelidade com naturalidade e ter uma especificação melhor da fonte de luz. No caso do IRC, lembra, quem faz projeto, se é um projeto que precisa de boa reprodução de cor, chega no fabricante da luminária e fala: olha, eu quero um IRC maior que 90 e eu quero um R9 maior que 50. Pronto, especificou a fonte de luz. Isso vai resolver? Vai ser uma boa fonte de luz? Não necessariamente. Para LED, não necessariamente. Tá? Então, se a fonte de luz tem RG maior que 100, ela promove uma saturação no objeto, na cor do objeto. Se ela tem um RG menor que 100, isso é medido, ela promove uma dessaturação na cor do objeto. E se for 100, ela é natural. Por quê? Se eu pegar uma lâmpada halógena, que na verdade é o corpo incandescente, e medir o RG, vai dar 100. Se eu pegar o sol do meio-dia e medir o RG, vai dar 100. Então, aí que a gente associa com naturalidade. Por quê? A gente fala que a luz do sol, ela, pelo menos ao meio-dia, né, que o sol não é igual o dia todo e não necessariamente tem a mesma qualidade de luz o dia todo, mas o sol do meio-dia é usado como padrão. O D65, que é um iluminante do CIE, ele é próximo do sol do meio-dia, uma temperatura de cor de 6.500 Kelvin, por isso que é D65, tá? Então, se eu tenho uma fonte de luz elétrica que tem um RG de 100, eu posso começar a entender que ela é uma fonte de luz natural, tá? E muito cuidado também com fonte de luz artificial. Esse termo está caindo em desuso. Por quê?
porque a luz é formada por partículas de energia, que nós conhecemos como fótons. O fóton é sempre colorido dentro do espectro visível, tem fóton infravermelho, tem fóton ultravioleta, mas não que nós estamos falando de espectro visível. O fóton que tem nessa luz aí que está iluminando vocês é o mesmo fóton que está lá no Sol, porque é uma partícula de energia, tá? Então, cada vez mais nós estamos vendo que a luz elétrica, como ela está sendo denominada agora nos trabalhos científicos mais recentes, ela não é artificial. Artificial é Fanta laranja comparado com suco de laranja espremido. Aí sim, aí é outra coisa. E o que muda muito é o espectro de distribuição dessas cores. Aí sim, né? Agora, se eu crio uma luz com espectro de distribuição próximo à luz natural do sol ou da lâmpada incandescente, que é o corpo incandescente, né? Então aí eu consigo garantir, entender essa luz como sendo natural, tá? Isso, o termo luz artificial está caindo em desuso, de forma bastante rápida, tá? Então, com os LEDs eu consigo saturar a cor, então essa é a grande vantagem. Eu posso, de certa forma, através de gráficos, comprovar isso. Então, estão aqui as 99 amostras e aqui os 99 espectros. Então, fazendo um paralelo com o do IRC, lembra que eu mostrei há pouco? Praticamente não tem região vazia aqui, tá? Então, isso é o que dá uma maior acuidade à métrica do IES comparado com a métrica do CIE, tá? Bom, só fazendo um timeline aqui, que eu acho que é importante, o IRC, método do CIE, né, o RA, ele é 1965, ele sofreu revisões, né? Em 2015, a IES lançou a TM30, o RF-RG. Depois desse trabalho, o CIE, em 2017, lançou um RF dela, análogo ao RF da IES, tá? E agora, em 2025, janeiro de 2025, o CIE, que é dono do método IRC-RA, né, lançou esse documento, o PS002. O que é isso aí? Uma coisa importante. Quando eles lançaram aqui em 2017 o RF, eles falaram: ó, isso aqui não é para ser usado por vocês, pobres mortais. O RF tem que ser usado só em pesquisas científicas, tá? Então, ele, de certa forma, não endossaram o RF para ser usado em projetos. Apesar que nós já estamos trabalhando com a IES há muito tempo, com o método da TM30 e promovendo esse método, porque nós já sabíamos em 2015 que ele era muito melhor para avaliar a cor comparado com o IRC, tá? Bom, o que que diz? E naquele documento lá de 2017, isso aqui é um print do preâmbulo do documento, onde é um documento do CIE, né, que é dono do método do IRC, dizendo com todas as letras que esse método não é eficiente para fontes de luz LED, estado sólido, e que um segundo item tinha que ser pesquisado para ser utilizado. Coisa que a IES, 2 anos antes, já não só tinha lançado o RF, como já tinha lançado esse segundo fator aí, que está ligado à saturação, à naturalidade de cor, tá? E aí, finalmente, em 2025, através desse documento aqui, Position Statement 002, o CIE, isso aqui é um print do documento, traduzindo, que o CIE recomenda que a comunidade de iluminação comece a adotar o Índice Geral de Fidelidade de Cores, o RF, e substitua o Índice Geral de Renderização de Cores, CIE, que é o IRC-RA. Tá? Bom, então, a pergunta é por que ainda nós estamos usando o método do IRC?
Óbvio, tem um monte de explicações, né? A explicação mais que eu vejo mais viável é o fato de que esse método nós nascemos, quer dizer, nós não, né? Vocês nasceram, eu nasci antes do método, mas eu não trabalhava com iluminação também. Nós nascemos, né? Olhando esse método, trabalhando com com essa métrica. E vai levar um certo tempo para a gente desacostumar a usar essa métrica, tá? Agora, eu acho que é bom a gente começar a usar pelo menos o RF do CIE, né? Se alguém tem alguma restrição ao método da IES, que não é padrão internacional, o método da IES é um padrão mais norte-americano, né? Pela própria natureza da IES, ela é muito mais americanizada do que internacionalizada, como o CIE, tá? Mas ninguém vamos dizer, ninguém é forçado a usar o método do CIE. Você usa o método que você quiser. O método que melhor vai encaixar no seu projeto, porque o que importa é que o projeto tenha uma boa reprodução de cor, quando o projeto pede reprodução de cor, tá? Então, tá aí. Muito legal, Vicente. Ó, o que eu posso te dizer é que assim, ó, o público está gostando bastante, a gente está com uma audiência aqui fiel, estável, ninguém vai embora, está todo mundo extremamente interessado no assunto. E eu queria te fazer mais uma pergunta, para que você continue discorrendo sobre o assunto. Nós sabemos que o RC mede a fidelidade de cor e agora temos também um novo fator que é a naturalidade da cor. O que isso impacta em nós, humanos, na percepção das cores? Olha, eu costumo dar um exemplo que eu acho que mais ou menos, logicamente não é, ele é um exemplo ilustrativo. Antes de entrar na questão, imagina que você está na sua casa esperando a visita de um amigo, tá? Aí ele liga para você e fala: Fulano, eu estou a 5 quilômetros da sua casa. Aí é uma informação, não é? 5 quilômetros da minha casa é uma informação. Aí eu desligo, eu falo, tá bom, então estou te esperando aqui, tá? Aí eu desligo o telefone e falo, 5 quilômetros de casa, mas por onde que ele está vindo? Ele está vindo pelo norte, pelo sul, pelo oeste, por onde ele está vindo? Por quê? Se ele vier pelo leste, esses 5 quilômetros pode levar uma hora. Para quem é de São Paulo, esse exemplo é clássico, né? Se ele está vindo pelo norte, ele pode levar 10 minutos. Aí você liga para ele e fala: escuta, tá bom, 5 quilômetros, mas você está vindo por onde? Ah, eu estou vindo pelo sul, pela avenida tal. Ah, tá bom. Aí você desliga e fala: daqui uns 10 minutos ele vai estar chegando em casa. Então você percebeu que você tinha uma informação que não era a informação, era uma boa informação, lógico, mas não era a informação. Quando ele te deu a informação de que ele estava vindo por uma determinada avenida, aí você fechou, né? Os 5 quilômetros você transformou em tempo, que para você é interessante saber o tempo que ele ia chegar, para você se preparar para receber a visita. Né? 5 quilômetros é uma informação, mas é uma informação vaga. Então, é a mesma coisa aqui. Quando nós vamos analisar a reprodução de cor, nós temos que analisar a fidelidade de cor e a naturalidade de cor. Aí nós ficamos com uma visão completa, muito mais completa, da real reprodução de cor que aquela minha fonte de luz vai gerar dos objetos. Tá? Então, o exemplo é esse aqui. É, aqui eu tenho uma referência, o meu tomate. O meu tomate é esse aqui, né? O tomate que eu quero avaliar. Esse meu tomate, ele pode ser mais laranja, ele pode ser mais rosa. Por quê? Porque a fonte de luz, ela pode distorcer a cor do meu tomate com uma baixa, uma fidelidade não ideal e deixá-lo com uma cor diferente, ele mais laranja ou ele mais rosa, tá?
Por outro lado, essa minha fonte de luz, ela pode deixar aquele tomate com uma cor mais viva ou com uma cor mais desbotada. Aqui nós estamos falando de naturalidade de cor. Se eu iluminar esse tomate com uma lâmpada halógena ou incandescente, tanto faz. Por quê? Porque a fidelidade é 100 e a naturalidade é 100, então eu tenho o tomate como ele, eu estou observando aquele tomate, ou a cor dele, como realmente é. Mas quando a fonte de luz tem um espectro diferente do padrão, então ele pode ocasionar tudo isso. Ele pode ocasionar diferença de cor, que é nesse eixo aqui, nesse X que eu estou traçando, que aqui é fidelidade, ou ele pode mudar a cor nesse outro eixo aqui, nesse outro parte do X, deixando a cor mais viva. O que significa a cor mais viva? Mais saturada ou menos saturada, mais desbotada. Agora, isso aqui, o mais saturado não é natural. O mais desbotado também não é natural, tá? Então, a naturalidade está quando a fonte de luz ilumina o meu tomate na naturalidade que uma lâmpada halógena ou o sol do meio-dia ilumina, ok? A gente usa esse gráfico, a TM30 usa esse diagrama de cores, ele não é muito comum, a gente está acostumado com o CIE 1931, 1960, 1976, que seja, mas a IES, ela usou esse daqui, que é o CAM-002, CAMS 2, onde eu tenho o ponto aqui, esse ponto aqui é o meu tomate referência, tá vendo? Se eu vier para cá, eu estou saturando a cor. Se eu vier para dentro, eu estou insaturando, porque a insaturação está aqui no centro, independente da cor. E a saturação máxima está nas extremidades, independente da cor. Ao passo que, se eu estiver analisando nesse sentido aqui, aqui eu estou alterando a cor, tá vendo? Eu estou passando de um vermelho para um mais laranja. Aqui eu estou passando de vermelho para mais rosa. Então, aqui eu estou mexendo na fidelidade de cor, tá? Bom, eu vou fazer uma comparação aqui, como a gente enxerga o gráfico, né? Obviamente, eu precisaria de pelo menos umas 6 horas para explicar tudo isso. Infelizmente, nós não temos esse tempo, né? Porque aí nós teríamos que entrar na TM30 para ver como ela funciona, né? Mas vamos aqui. Isso aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico vetorial de cores, que é usado na TM30, onde, lembra, é aquele mesmo que eu mostrei agora, em saturação aqui, saturação na extremidade. Você vê que todas as cores na extremidade são saturadas. O círculo preto é o padrão, tá? Então, como é que eu analiso? E o vermelho é a fonte de luz que eu estou testando. Toda vez que o vermelho sai para fora do preto, eu estou saturando as cores aqui dessa região. Quando ele está para dentro, ele está insaturando as cores. Se eu pegar as 99 cores como padrão, eu vejo que essa fonte de luz está dando um RG de 110, então ela satura a maioria das cores, ok? E ela te dá essa distorcida toda aqui do padrão, por quê? Porque isso aqui tem uma fidelidade muito baixa, fidelidade de 80, que, sei lá, podemos chegar num IRC próximo de 80 também, tá? Não necessariamente é o mesmo valor, mas vai ser próximo de 80. Talvez algo como 78 ou 82, por aí, tá? E isso aqui é um LED branco, PC LED por conversão de fósforo, né? É o LED branco que a gente conhece. Aí eu vou pegar uma lâmpada incandescente. Cadê o círculo preto? Sumiu. Por quê? Porque o vermelho é a lâmpada incandescente, ela é padrão, está sobreposto. Então você vê que ela não satura e nem insatura nenhuma cor e ela não muda nenhuma cor também. Tá? Por quê? Porque ela é o padrão. Olha, o RF é 100, o RG é 100.
tá? Se eu pegasse o D65, que é o iluminante do CIE que a gente usa para calcular a temperatura de cor mais alta, a reprodução de cor em temperatura mais alta, ele ia dar o mesmo resultado, tá? E agora eu pego um LED, isso aqui é um LED de última geração, tá? Onde ele tem uma pequena distorção com relação ao padrão, tá vendo? Por quê? Ele tem uma fidelidade de 95, o máximo é 100, uma boa fidelidade, não é o padrão, mas é uma boa fidelidade. E ele tem uma saturação nas 99 cores que está próximo do 100, dá uma pequena saturada nas 99 cores. Mas o que interessa para nós? Tá vendo? Isso aqui parece uma pizza que ela é dividida em 16 pedaços. Esse pedaço um aqui que eu estou apontando são os espectros de vermelho. Então, esse aqui é um fator que eu uso bastante também. Por quê? Lembra da importância da cor vermelha? Então, quando eu vou avaliar a reprodução de cor, eu estou com um olho, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Eu estou com um olho nas 99 cores e estou com um olho na cor vermelha. Então, eu tenho como avaliar a cor vermelha também, tá? Então, por isso que o método da IES é muito mais, ele te dá muito mais ferramentas para você avaliar a reprodução de cor. Desculpa se está complicando, mas não tem jeito, né? Conforme você vai evoluindo na tecnologia, a coisa vai ficando mais complicada mesmo. Ou seja, a gente precisa estudar e aprender, né? Não, não me encare. Você lembra de primeiro, fazendo uma piada aqui? Uma piada não. Quando tinha uma notícia, quem levava a notícia para o rei era um mensageiro. Ele andava, sei lá, né? Ficava 10 dias para chegar. Quando ele chegava lá, se a notícia era ruim, o que o rei mandava fazer? Mandava matar o mensageiro para resolver o problema. Era assim que funcionava. Então, eu sou um mensageiro aqui, mas por favor, não me matem. A notícia não fui eu que criei, tá? Eu só estou transmitindo né, aquilo que eu aprendi, que eu estudei desde 2015. Eu estudo a TM30, né? E aplico a TM30 nos projetos, nas consultorias de fonte de luz que eu faço com algumas empresas, né, de iluminação. Então, é isso. Complicou, complicou. A culpa não é minha, por favor, tá? Mas, mas a gente tem que estudar cada vez mais. Mas olha, não é tão difícil assim. Vocês vão ver agora, eu acho que na próxima pergunta do Erlei, que nós já estamos para terminar. Vamos lá, Vicente. Não, eu acho que isso que você falou é importantíssimo. Estudar e aprender é essencial hoje no mercado de iluminação, até por tudo isso que você já explanou, mas por muitas outras evoluções das tecnologias, né? Então, hoje os profissionais, os light designers, precisam cada vez mais estar antenados, estar estudando, estar entendendo tudo isso para que seus projetos sejam cada vez melhores. Vicente, eu vou te falar que eu já tenho algumas perguntas aqui para você, e essas perguntas eu acho que vai ser a parte mais difícil. Mas antes delas, eu tenho uma última pergunta que eu É. queria saber qual que é a recomendação que você faria para os profissionais de iluminação quanto à especificação de reprodução de cor. Bom, acho que vocês já notaram, né, que eu sou um fã, né, da IS TM30. Então, eu recomendo, apesar de não ser um padrão internacional, mas isso não impede que você use. Não tem nenhuma lei que diga você não pode usar, né, esse método, tá? Obviamente, a gente é livre para usar qualquer método, né? E principalmente esse que é um método que eu reputo como um método muitíssimo melhor, né? Mais preciso do que o IRC. Então, utilizar a IES TM30, tá? Porque você vai estar analisando fidelidade e naturalidade de cor numa única análise, tá? Vocês acabaram de ver isso daí, né? Ah,
E aí, o segundo ponto é dar ênfase na fidelidade e naturalidade das cores vermelhas. O método permite isso, permite que você analise todas as cores e analise, por exemplo, a cor vermelha, dada a importância da cor vermelha para nós humanos, tá? Então, o que que eu sugiro em termos de especificação, né? Primeiro, o RF, que é o índice de fidelidade, tá? E o RG, que é o índice de Gamout, ou croma, saturação, então, fidelidade e naturalidade. O RF e o RG, como eu falei, é a média das 99 amostras de cores, ok? E aí, falando da cor vermelha, tem o tal do RCSH1, que é a variação da cor vermelha, da saturação da cor vermelha, que é um item que sai lá na medida da IES TM30, tá? E o RFH1, que é a fidelidade da cor vermelha. Então, esses dois, eles estão intimamente ligados, né, ligados com, em média, 10 espectros de cor vermelha, tá? Então, se você tiver um bom RCSH1, deixando ele mais natural, ele próximo lá da naturalidade, eu diria que isso vai dar um ênfase muito grande no seu projeto, não precisa nem saturar a cor. Saturar, precisa tomar cuidado com isso, né? Algumas pessoas podem encarar como sendo algo não ético e tal, mas tudo bem. Sabe aquele eu me engana que eu gosto, né? Você acaba enganando, né, a pessoa, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas se ele for, o RCSH1 for próximo de zero, e eu vou, né, isso tem os gráficos de medida da TM30, é bom. E o RFH1, que é a fidelidade das cores vermelhas, quanto mais próximo de 100, melhor. Aí você fala, pô, Vicente, esse negócio está muito complicado, né? IES, o que que significa IES? Né? É Illuminating Engineering Society. Quando eu falo em engenheiro, vem com aquele negócio, o cara está complicando, né? Então, pensando nisso, a IES lançou um documento, que é esse aqui, TM30 Anexo E, que ele foi feito exclusivamente para o Lighting Designer, sem precisar saber de tudo isso que eu falei até agora. Quer dizer, sem precisar não, né? Não precisa entrar no âmago da questão, no massageamento do elétron, né? Não precisa ir lá no fundo. Por quê? Ela fala o seguinte, ó, você vai fazer um projeto de iluminação e reprodução de cor é importante? É. Então, o que você quer privilegiar? Fidelidade de cor? Você vai projetar um salão de maquiagem, de cabelo, né, esse negócio que mexe com pele. Então, fidelidade é algo que você tem que, né? Você vai iluminar uma loja de varejo, onde reprodução de cor é importante também, então você pode ir aqui pelo que a gente chama de vivacidade de cor. Se não está bem certo, usa essa coluna preferência, porque baseado estatisticamente, diz que 87% das pessoas que passaram pela avaliação, pelos testes, eles gostaram dessa especificação dessa coluna. E aí tem três linhas. A P1 é premium, a P2 é médio e a P3 é a especificação mais baixa. P3, uma luminária P3 é ruim? Não, não é ruim. Uma luminária P3 ela é boa, ela pode ser equivalente a um IRC de 80. Não é uma má luminária, não é uma má fonte de luz, mas a P1 eu já posso garantir para vocês, eu faço esse teste com inúmeros lighting designers e fabricantes, uma luminária P1, ela é premium, tá? Aí você fala, bom, mas tá, mas que mais que eu posso fazer? Eu quero também associar com fidelidade. Então, a sugestão é, tá, primeiro, P1 e P2, de preferência P1, quando o projeto pedir, né?
Se o projeto pedir alta reprodução de cor, tá? Uma P2 já satisfaz bastante. Tá. Mas o que eu posso fazer? Eu posso associar com uma fidelidade F1. Porque não sei se vocês repararam, tem um monte de numerinho aqui, mas são aqueles quatro que eu mostrei no slide anterior, ó, RF, RG, RCS-H1 e o RF-H1, tá? São os quatro que estão aqui. Logicamente, aqui na P1, eles são mais, né? Eles têm um ranking maior. Na P2 menos, na P3 ainda menos, tá? Então, tendo aqueles quatro parâmetros, eu posso ver. Bom, eu posso associar uma com a fidelidade F1? Posso. Eu posso ter uma P1 F1. Só que aí o RF não vai ser mais maior ou igual a 78, o RF passa a ser maior ou igual a 95. Então, RF maior ou igual a 95, RG maior ou igual a 95, RCSH1 de menos 1 a 15, mais 15. Aí eu classifico essa luminária como F1, P1, F1. Eu posso colocar vivacidade? Posso. Sei lá, eu posso ter uma V3. O que é? Aí eu tenho uma P1 V3 F1, onde eu tenho uma naturalidade, porque aqui a naturalidade seria 100, né? 95 ela está um pouco dessaturada. Aqui não, uma V3 ela tem um RG de 100, ou seja, ela é bem natural, ela chega muito próximo da naturalidade. Então, eu posso ter uma luminária P1, V3, F1. Algumas associações são possíveis. O que você não pode ter é uma P1, V1, F1. Não existe essa luminária. Fisicamente não existe. E você nem ia querer ter uma V1. A V1 ela distorce totalmente as cores, ficam bonitas as cores. Eu construí uma V1 para mostrar para o pessoal. Quando eu ilumino aquela latinha da Fanta Uva, sabe aquela latinha meio rocheada, parece que a latinha ganha luz própria, satura tanto a cor, mas aquilo não é natural, né? Então a gente não recomenda. A luminária ideal que nós já desenvolvemos e trabalhamos é uma P1 V3 F1. Essa luminária para, olha, 85% das pessoas, entre 85% e 90% das pessoas, quando eu mostro uma luminária dessas, as pessoas têm preferência por ela. Não é unânime, porque nós não enxergamos e percebemos cor igualmente, tem limitações, né? Tem diferenças, mas eu posso garantir que uma P1 V3 F1 é a melhor luminária que tem. Erlei, terminei. Agora vem a parte difícil. A parte da explicação foi muito legal, professor. Eu acho que não tem nem o que dizer, né? É muito complexo, é muito aprofundado e realmente as pessoas precisam estudar, precisam entender cada vez mais, né? Agradeço mais uma vez por essa aula e vamos aqui para as perguntas, né? Eu tenho Vamos aqui a lá. primeira, não é nenhuma pergunta, né? O Hugo Nietzsche, o Lighting Designer, nosso amigo, ele pediu para você explicar o delta UV, que ele falou que ele acha que também tem a ver com isso, com tudo isso daí que você já falou. Sim, tem. Aliás, tem muito a ver, viu, Hugo? O delta UV, ou DUV, né? Como a gente. Eu vou descompartilhar, que aí eu posso ver vocês, pelo menos quem tiver com a câmera aberta. É, é, o DUV, ele mede a distância da cromaticidade até aquela curva do corpo negro. A curva do corpo negro é onde estão plotadas todas as temperaturas de cor. Se a cromaticidade está em cima da curva do corpo negro, significa que a luz branca não sofre interferência de nenhuma cor. Por que que os pontos acima da curva do corpo negro, a que eu mostrei na minha pesquisa, eles tiveram baixa apreciação? Porque quando a cromaticidade está em cima da curva do corpo negro, o branco fica com certo esverdeamento.
Vocês já devem ter visto isso, uma luz branca com um certo grau de verde, assim, bem tênue, né? É uma luz mais esverdeada. Então, e não é uma qualidade boa de luz. Ao passo que quando a cromaticidade está ligeiramente abaixo da curva do corpo negro, você promove uma pequena saturação do vermelho na cromaticidade. Por quê? Porque para baixo da curva do corpo negro, a gente no diagrama de cor está indo para o magenta, que é a união de azul com vermelho. Então, esse pequeno roseamento, não sei se essa palavra existe, que você dá no branco, é onde isso promove uma pequena saturação ou deixa promove uma não dessaturação da cor, melhor falando, e aí vem a preferência das pessoas. Então, vários trabalhos no mundo já comprovaram, e a minha pesquisa que também comprovou, que as pessoas têm preferência quando a cromaticidade, independente da temperatura de cor, a cromaticidade está ligeiramente abaixo, ou seja, com delta UV negativo. Ótimo. Espero que tenha tirado a dúvida do Hugo. Ele fez mais duas perguntas aqui, Vicente. E eu acho que, pelo que eu entendi, tem a ver com essa última tabela que você mostrou na sua apresentação. Ele falou que não entendeu que se a fidelidade vai de 0 a 100, como é que a coluna do meio tem o RF 118? E ele também falou que queria entender melhor a diferença do RF para o RG. RF 118? Opa, peraí. Deixa, só se tiver algum erro deixa eu voltar aqui. Peraí. Eu confesso Essa que eu não daqui? vi, tá? Eu estou só reproduzindo a Não, pergunta dele. não, 118 não tem aqui. Ah, não, o RF não, o RG. O O RG pode RG. ser maior que 100, é saturação. O RF, o máximo é 100. O RG natural é 100, mas ele pode estar acima de 100, aí eu estou saturando a cor, e ele pode estar abaixo de 100, eu estou dessaturando a cor. O RG pode variar em 100, o RF não. O máximo é sempre 100. Ah, então, explicado, Hugo. Mais uma pergunta, Vicente, aqui do nosso espectador João Maranhão. Ele pergunta: se tivermos uma fonte de luz quente, que normalmente já destaca os objetos com cores avermelhadas, essa fonte com um RG maior que 100 iria saturar todas as cores, mas ainda assim destacaria mais o vermelho? Seria algo assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? O que vai destacar o vermelho, na verdade, não necessariamente é o RG maior que 100. É o tal do RCSH1 lá. É ele que vai dar a pitadinha de sal no vermelho. Então, a gente, no caso do vermelho, a recomendação é nunca olhar o RG e o RF, e sim o RCSH1, que vê o nível de saturação de vermelho ou dessaturação, e o RFH1, que vê o nível de fidelidade do vermelho. Então, eu, quando vou avaliar o vermelho, eu vou por aí, né? O RFRG é no geral, para ver a fonte de luz no geral, se ela satura ou insatura as cores, todas as 99 cores. Mas quando eu quero olhar particularmente o vermelho, eu vou naqueles outros dois que eu mostrei. Quer ver aqui, ó? Eu vou nesses dois aqui, ó, no RCSH1 e no RFH1, tá? Ótimo. Temos aqui também um questionamento da Gilvânia Rocha. Ela gostaria de saber que se você acredita que o mercado já está preparado para especificações baseadas em espectro completo, como SPD, TM30, ou nós ainda estamos muito presos ao IRC? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Essa realmente é uma ótima pergunta. Como eu disse, é, é, isso talvez nós não estamos preparados ainda, eu diria, tá? De forma geral, tá? Pelos comentários que eu vejo, pelas palestras, pelos cursos e pelas conversas,
que a gente tem com a comunidade, não necessariamente estão preparados. A minha função, desde 2015, eu tenho feito isso. Primeiro é orientar os fabricantes de luminárias, que eu presto algum tipo de consultoria, né? Já prestei, presto e prestarei com certeza consultoria Até dizem que eu tenho clone no mercado, que eu estou em tudo quanto é lugar. Então, o que que eu promovo nesse pessoal? Que eles não deixem de especificar o IRC, mas que comecem a especificar a TM30 também, porque o teste é o mesmo, né? Então, isso é uma forma do fabricante contribuir para o mercado, né, especificando o produto mais completo, mas sem deixar o IRC. E para a comunidade especificadora, projetista, lighting designers, que seja, e nas palestras, e nas visitas, e nos cursos e tudo mais, eu tento também, né, passar essa informação. Logicamente, é um pouco diferente, né, é, a conversa, o conteúdo com a indústria é um, e o conteúdo com o especificador é outro, né? Dado a característica de cada um, são características e objetivos diferentes. Então, respondendo à pergunta assim, mais, né? Não, nós ainda não estamos preparados. É um trabalho que a gente vem fazendo, né? Não só eu, acredito, outras pessoas também falando e tal, mas é um trabalho que vai levar um certo tempo. Por quê? Algumas coisas são digitais, outras coisas são analógicas, né? Nós estamos bem no meio disso. Tem algumas coisas que nós agimos digitalmente e tem algumas coisas que nós agimos de modo mais, né, mais prolongado, né? Então, eu diria que esse vai ser um caso desse, só com o tempo. Ótimo. Mais uma pergunta aqui, Vicente, do Eduardo Becker, light designer lá do Rio Grande do Sul, que inclusive foi um dos fomentadores dessa live, que ficou super interessado, que fez um grande bafafá no grupo. Ele pergunta se a fidelidade e a naturalidade podem ser afetadas pela ambientação do local. Por exemplo, eu tenho fonte de luz corretas, mas tenho a influência de paredes verdes. Becker, aliás, o Becker foi mesmo, ele que foi o estupindo, e agradeço, tá? Agradeço porque criou a oportunidade, né? Sim, tem uma influência total. Por quê? De novo, nós enxergamos por reflectância, né? Por reflexo, né? Então, se você tem num ambiente lá, você está sentado na mesa e tem uma cesta de frutas, e você tem a fonte de luz, por exemplo, no teto, e as paredes são vermelhas, ou verdes, ou azuis, obviamente vai mudar a percepção, porque tudo que chega no nosso olho vem tudo por reflexão. Então, vem reflexão do objeto direto, e vem reflexão do objeto direto, que é uma reflexão secundária que bate na parede e vai para o objeto. Então, sim, muda totalmente. Muda totalmente. Temperatura de cor, não. Temperatura de cor não muda essa resposta. Mas paredes, ou seja, a geometria do ambiente pode modificar também e cores, porque tem reflexão secundária, sem dúvida. Perfeito. Temos uma pergunta também, Vicente, aqui do Thiago Sales, da Lume Center, que inclusive gostaria de agradecer, né, por estar conosco como patrocinador desse Lume Talks. Ele fala que em 2023 ele assistiu a uma aula do Tony Esposito na Light Fair, onde ele mostrou uma pesquisa onde a preferência das pessoas para cores com algum nível de saturação, mas dentro de um limite para não ser fake, né? Ou seja, que as pessoas gostam de algum nível de saturação, mas num limite ali para não ser fake, não ser algo exagerado. Você já observou algum comportamento parecido em suas pesquisas de campo?
Sim, Tiago, boa noite. Legal ter você aqui com a gente. Tiago é um grande amigo. Sim, na verdade, sim. Aliás, o Tony, que ele é conhecido, inclusive, como Tony Esposito, né? Lá, a gente fala, é Expósito, mas o americano fala Esposito. Aliás, ele fez parte do comitê da TM30, né? Ele é membro da IES, membro ativo. Ele fez parte do comitê da TM30, assim como o professor Kevin Hauser, que eu tive o prazer no LED Forum de 2024, palestrar com ele lá foi uma, aliás, conheço ele já há um bom tempo, desde a primeira vez que ele veio, ele veio em 2016, logo depois que foi lançada a TM30, ele veio no LED Forum dar uma palestra, foi aí que eu o conheci, e de lá para cá eu fico todo dia pedindo artigo para ele. Ele já deve estar meio cheio de, mas tudo bem, a gente vai levando, certo? E então, sim, é, já notei isso também não nas pesquisas, mas normalmente nas conversas que a gente tem com light designers, né, principalmente, tá? A gente observa isso, sim, exatamente a mesma impressão. Eu assisti essa palestra do Tony Esposito também, né, numa Light Fair, não foi nessa daí, foi numa outra Light Fair, e realmente é bem. Porque a dúvida que eu tinha essas pesquisas, normalmente, elas são feitas no hemisfério norte. A grande maioria de pesquisas de colorimetria são feitas no hemisfério norte. E a minha dúvida é, será que, né, abaixo do Equador, né, tudo acontece, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? Nem Mato Grosso já falava isso, né? Será que isso muda, né, a percepção? E na verdade não muda, tá? A percepção é a mesma. A pesquisa que nós fizemos, pessoal que mora no norte e nordeste, mais próximo do Equador, não foi muito diferente do pessoal da região sul, né? Então, mas é bem similar. Eu notei algo bem similar com todas as pesquisas, não só do Tony, como do Kevin Hauser também. Bacana. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é da Mirna Liz. No próximo slide, Vicente, que você estava mostrando, né, você falou da luminária P1, V3, F1. Aí ela fez uma pergunta óbvia. Por favor, que luminária é essa? Existe essa luminária no mercado? Existe sim. Existe, essa luminária foi desenvolvida. Eu diria que é, até onde eu tenho conhecimento, claro, eu não conheço todas as, né? Todas as luminárias são fabricadas aqui, fabricado no Brasil, né? Então, tem. Eu diria que, sem medo de ser feliz, talvez uns três fabricantes tenham condição de suprir uma luminária que tenha essa característica de F1, V3, P1, V3, F1. Porém, não me pergunte quem são, porque, né, é uma informação aqui que eu gostaria de não divulgar, certo? Sei lá. Como eu transito muito no mercado, assim, alguém pode falar, você falou desse, eu tenho, né? Eu não conheço todos, né? Então, eu poderia cometer um erro aí, uma indelicadeza. Então, eu prefiro não dar nomes. E eu acho que aí entra mais uma vez a importância dos lightings, dos profissionais entenderem isso para poderem perguntar isso para os fabricantes quando eles estiverem fazendo os projetos deles, né? Aliás, é isso que eu recomendo. Sabe a lei da oferta e procura, né? Se não tem procura, não tem oferta. A indústria, isso em qualquer segmento de mercado, não é só iluminação. Agora, quando o usuário, né, quer seja projetista, quando ele começa a pedir, a indústria tem que. E outra coisa, esses dados aqui, não necessariamente precisa ter um laboratório de fotometria sofisticado para gerar relatório de TM30. Com espectrofotômetro portátil, e a grande maioria
dos fabricantes aqui no Brasil têm esse equipamento, eu já chequei isso. Então, é questão de ter procura, né? Se não tem procura, para que que eu vou, né, arrumar coisa nova se ninguém está pedindo? Então, que a comunidade especificadora comece no fabricante ou nos fabricantes que têm contato, comece a solicitar isso daí. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, né, essa live é para isso, é para educar todo mundo, é para explicar, aprofundar, para que cada vez mais as pessoas comecem a buscar, né, esses produtos com a maior qualidade possível. Vicente, eu vou fazer uma última pergunta, que na verdade ainda é uma dúvida do Hugo Nietzsche, tá? Essa é a última para a gente ir aqui para a parte final. Ele entendeu que, dentro dessa tabela que você está mostrando mesmo, ele falou, o preference é a reprodução de cor, o vividness é a saturação, ele só não entendeu o que é o fidelity. Fidelity é fidelidade. Lembra que eu falei em fidelidade e naturalidade? Fidelidade é quando a fonte de luz troca a cor do objeto. O objeto que é vermelho pode ficar mais laranja, pode ficar mais rosa. Então, quando existe troca de cores, aí a gente fala de fidelidade. Quando existe a cor mais viva e a cor mais desbotada, aí nós estamos falando de naturalidade. Aliás, eu diria o seguinte aqui: vão me chamar de louco, mas eu vou falar, já que está no fim mesmo, a cor não existe, tá? A cor não existe. A cor, ela é em função daquilo que está iluminando ela. Você vê que a cor muda. Se eu pegar um tomate vermelho e iluminar com uma lâmpada de sódio amarelo, que cor que eu vou ver? Uma cor meio amarronzada, que não é a cor do tomate. Então, a cor não existe. O que existe é o que a gente chama de espectro de refletância. Dependendo da fonte de luz, o objeto gera um espectro de refletância diferente. Então, a cor, como o branco não existe, a cor também não existe. O que existe é espectro de refletância. Legal. Vicente, as perguntas estão pipocando aqui. Eu até peço desculpas para quem está fazendo pergunta, mas já são quase 9 horas da noite. A gente precisa ir para a parte final aqui do nosso Lume Talks, tá? Peço desculpas para o Vinícius da Altoé, para a Mirna Liz, que está fazendo perguntas. Peço desculpas aqui também para o Emanuel Cassiano, que perguntou no YouTube. O que eu posso dizer é que o Vicente é uma pessoa super acessível. Então, qualquer dúvida que tiver, com certeza ele conseguiria tirar para vocês via e-mail. E se vocês tiverem mais alguma dúvida que vocês queiram passar para ele, mande para a Lume Arquitetura, mande lá no nosso Instagram, ou mande via e-mail para mim, via WhatsApp da Lume Arquitetura, que eu repasso para ele e, tendo resposta, a gente manda para vocês, tá bom? Realmente é um tema muito legal. Eu sei que, como o Vicente falou ali, dá para a gente ficar 6 horas falando sem parar disso, mas a gente tem um limite de horário que a gente precisa, né? E outra coisa, eu Então, sou, eu sou idoso, antes. viu, Erlei? Outra coisa, eu Oi. sou idoso também, né? Eu sou idoso, eu preciso descansar também, né? Ah, mas se todo idoso fosse ativo como você, tava uma maravilha, Vicente. Bom, nós estamos aqui quase no fim já do Lumi Talks, mas antes eu gostaria de chamar para entrar aqui na live conosco o Marcos Rezende, da Light Pro Academy, que ele tem uma ótima notícia para todo mundo que estava aqui assistindo a live. Marcos, por favor. Olá, boa noite. Minha câmera deu um probleminha aqui, já estou voltando. Estão me vendo? Não. Voltei, voltei. Sim, sim. Agora sim. Então, ótimo. Então, eu sou o Marcos e aí eu queria falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre a Light Pro Academy, né? Então, justamente para que a gente consiga se aprofundar cada vez mais nesses conhecimentos, nessas novas métricas, né? A gente tem algumas formações que podem ajudar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, E nós temos diversos cursos, dentre eles cursos em company, né? A gente tem cursos na parte de iluminação integrativa, a gente tem diferentes formatos e cargas horárias, né? Com o professor Rui Soares e o professor Vicente. Nós temos imersão de 8 horas, workshop de iluminação com 4 horas e o curso completo de iluminação integrativa. Inclusive, nós estamos com uma turma
4 abrindo inscrições no curso online, né? Quem tiver interessado, entra lá no site da Light Pro e escreve lá para a gente passar todas as informações, né? Além do curso de iluminação integrativa, a gente tem justamente formações atreladas a esse conteúdo que o professor Vicente acabou de passar, né? Que estão no curso de iluminação LED, no curso avançado de iluminação LED. Na formação presencial em company, a gente tem a formação em 16 horas, o workshop de 4 horas e temos também um curso exclusivo para os fabricantes de luminária, que é o curso de datasheet de LEDs e relatórios IES. Esse é um curso para fabricantes. Fabricante que estiver interessado pode entrar em contato com a gente passa um orçamento deste curso. Ele também é em company, ok? E aí eu quero falar rapidamente do curso avançado de iluminação LED. Nós estamos com a 10ª edição do curso já. O curso começou em 2024. Nós já formamos mais de 250 alunos só no curso avançado de iluminação, né? E agora nós estamos com uma turma nova, agora no mês de maio, começando no dia 11 de maio e vai até o mês de julho. São 10 aulas, né? Nós temos o início no dia 11 de maio e o término no dia 20 de julho. São aulas às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. São aulas ao vivo por Zoom, porém as aulas ficam gravadas por até 15 dias. Então o aluno tem a oportunidade caso ele tenha perdido a aula, ele pode depois assistir a gravação da aula, depois baixar o PDF da apresentação dos slides e poder acompanhar junto com o resto da turma, né? Esse curso vai abordar justamente o espectro de luz, essas novas métricas. Então, quem está com muita dúvida sobre a TM30, sobre esses anexos do TM30 que o professor Vicente acabou de passar, a gente vai esclarecer e vai esmiuçar com profundidade esses conteúdos, além de informações sobre o fundamento do funcionamento de LED, grandezas fotométricas. O curso também ajuda você a como fazer essas medições de iluminação com espectrofotômetro. Então você consegue ter uma profundidade muito grande a respeito de todos esses conceitos, de todas essas teorias que acabam ajudando demais no dia a dia do Light Designer, né? Para finalizar, eu quero apresentar esse desconto. Quem não conhece ainda os descontos que a gente tem de parceria com a Bilux e com a Asbai, membros da Asbai e a Bilux têm direito a 25% de desconto nesse curso, tá? E esse desconto ele pode ser estendido para toda a equipe, então não somente para o Light Designer associado, no caso da Asbai, mas toda a equipe dele também pode se beneficiar desse desconto de 25%, né? E agora eu tenho uma surpresa para vocês. Eu queria oferecer para vocês um desconto especial para quem participou dessa live. Então, assim, para quem participou dessa live, tem direito a 30% de desconto para todos os participantes do Lume Talks. Então, esse curso ele está saindo de 1990 para os participantes aqui desta live, vai sair por 1.393, né? Basta utilizar o cupom LUME30. Então, basta acessar o site da Light Pro Academy, selecionar o curso avançado de iluminação LED lá no carrinho e colocar esse código do cupom LUME30, que você já automaticamente ativa esse cupom de desconto. E esse cupom, ele é por tempo determinado, ele é válido no máximo até o dia 17/4, sexta-feira agora. Então, se vocês quiserem se matricular já nessa turma que começa agora, no dia 11 de maio, essa é a oportunidade, tá? Você pode também parcelar o valor da inscrição em até 12 vezes sem juros no cartão. Então, você tem o desconto e consegue fazer inscrição com desconto e parcelar ela em 12 vezes no cartão de crédito, ok? Então, para fazer a matrícula, vocês acessem lightpro.academy, esse é o endereço do site, lightpro.academy, pode entrar nesse site. Inclusive, lá tem um botãozinho de WhatsApp que você pode clicar, fala diretamente comigo, eu tiro todas as dúvidas a respeito do curso, tá? Inclusive, dúvidas que vocês tiveram nessa live, se vocês quiserem mandar através do WhatsApp da Light Pro, eu rebato para o professor Vicente e aí a gente
passo as respostas para você prontamente, tá bom? Eu termino aqui. Obrigado, Erlei, pela oportunidade. Eu que agradeço, Marcos. Agradeço pela parceria e por esse desconto aí para os espectadores do Lume Talks, né? Como tá todo mundo aqui em polvorosa, querendo saber mais, querendo aprender, tá aí uma ótima oportunidade, né, de conseguir estudar, né, se aprofundar num tema com um desconto bem legal. Bom, gente, estamos aqui chegando ao fim desse Lume Talks. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Vicente Scopacasa pela disponibilidade de abordar esse assunto tão complexo e tão importante para o mercado de iluminação. Vicente, muito obrigado pela parceria, por estar com a Lume Arquitetura também esse ano como colunista. Espero que a gente possa fazer mais coisas nesse sentido juntos, assim, de levar conhecimento para o público da revista. Olha, Ilei, realmente foi um prazer, agradeço a iniciativa, né? E agradeço a presença de todos aqui também. Muito bom poder falar com vocês e estamos à disposição, né? Quem sabe o próximo artigo vai gerar alguma outra polêmica e a gente pode até pensar num outro, né? Sem problema nenhum. Então, agradeço a você, a Lume, pela parceria e agradeço a todos pela presença, tá? E olha, pode mandar as perguntas que eu respondo, sem dúvida nenhuma, tá? Muito obrigado mesmo, Vicente. Foi, assim, uma aula muito bacana. Como eu disse aqui, a audiência ficou inalterada, todo mundo assistiu do começo ao fim, então quer dizer que o conteúdo estava muito bom mesmo. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Fasa Fibra Ótica, Lume Center, Interlight e Mister LED pelo apoio a essa nossa iniciativa e a todos que acompanharam essa live até aqui, até o fim. E para os que não conseguiram também assistir ela inteira, ou quem assistiu inteira e achou interessante, quer assistir novamente, quer passar para o pessoal da equipe do escritório, por exemplo, que não assistiu, esse conteúdo completo está no canal do YouTube da Lume Arquitetura, tá bom, gente? Então, quem não conseguiu acompanhar inteiramente, pode a partir de amanhã já assistir no nosso canal do YouTube. Mais uma vez agradeço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima. Uma boa noite para vocês, gente. Um abraço. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.